Olá, boa noite, amigos, boa tarde, ou bom dia, conforme a hora que estejam aí a escutar. Eu sei que muitos vivem além de Moçambique e Brasil também. Conheço um amigo que está aqui online, está no Japão, já é manhã lá, se calhar. Deixa eu ver. Já são 7 horas, enfim. Estarei aqui a conversar com a Ruth Arnaldo nesses próximos 30 minutos. A Ruth, que é uma escritora, uma autora de romances new adult, brasileira, mora no estado de Bahia, acho que é isso, Salvador de Bahia. E conheci a Ruth no Instagram, daí estendemos a nossa amizade, até trocar livros, essas coisas todas. Ruth, seja bem-vinda. Quantos livros você já tem? Eu conheço 4. 4, né? Obrigada. É um prazer estar aqui falando contigo. Eu já escrevi, eu sou de Juazeiro, Bahia, tá? Bahia, tô bem no interior. Mas deixa eu te dizer, eu já escrevi, deixa eu me ver, eu tenho acho que 10 livros. Agora, publicado em físico, 4. Né? Os outros ainda estão em e-book, que eu também publico no e-book, e também futuramente vão ser transformados em físico. Mas, por enquanto, em físico são 4, mas o total são 10 livros já publicados. 10 livros. E ontem você estava a escrever, quando eu tentei contactar você, disse que jogou o telemóvel e todas as coisas, está escrevendo. Isso. Estou escrevendo, estou terminando um próximo que será lançado em junho. Se eu conseguir dar conta aí dos prazos. É um romance também? Sim, um romance também. Ele é o segundo livro de uma trilogia. Oh, tá bom. Isso é a autobiografia? Acho que é isso, autografia. Essa... Autografia, isso, autografia. Boa editora. Isso, eu continuo publicando com autografia. De casa para ele, né? Já é sua casa a autografia? Sim, já. Eu gosto de trabalhar com eles porque a gente tem uma parceria. Eu sou muito chatinha, eu gosto de participar muito. Meus livros, eles são como filhos. Então, assim, eu gosto de palpitar muito na capa, na sinopse, na diagramação. E, então, eu gosto da autografia porque eles me dão essa liberdade de escolher bastante, me dão um prazozinho para, às vezes, desistir, voltar, tipo, numa imagem, alguma coisa, e isso aí me deixa confortável com eles mesmo, porque fica do jeitinho na minha cara, do jeito que eu pensei o livro, porque eu penso em tudo, na capa, no texto, na sinopse, tudo eu gosto de colocar, e a autografia me deixa confortável para fazer essas escolhas. Nossa, você acaba fazendo o trabalho dele, né? Eu acho. Edson, muito obrigado. Edson acompanha a nossa conversa a partir de Virgínia. Legal. Muito abraço aí para si. E pronto, estamos juntos, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Que legal. O seu primeiro livro, Ruth, qual é? Então, meu primeiro livro é Uma Jogada do Amor. Eu escrevi em 2015, né? Na verdade, ele faz parte de uma antologia do mesmo casal. É Uma Jogada do Amor, A Melhor Jogada do Amor, que são os 2 livros que contam a história do casal Isadora e Sebastião. Esse livro, ele assim, é muito especial porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de fazer agenda, eu sempre tinha ideias, eu anotava. Inclusive, eu tenho um livro que eu escrevi com 14 anos, que ele está ali, os rabiscos estão ali, futuramente eu quero organizar ele, melhorar e futuramente lançar. Só que eu nunca terminava, eu iniciava tudo e não terminava, porque assim, eu não via muita possibilidade de publicar. Era assim, tudo muito difícil, né, para a gente. E aí, em 2015, eu descobri o Wattpad, que é um aplicativo gratuito, né, que você pode ir postando o seu livro por capítulos, as pessoas vão lendo, podem comentar. E aí, quando eu descobri, eu comecei a ler, eu pensei assim, é a oportunidade de eu voltar a escrever aquelas coisas que eu gosto, porque mesmo que eu não venha a publicar, ao menos eu vou ter quem leia, quem diga alguma coisa, porque assim, eu sempre tive vontade que as pessoas
lê-se o que eu estava escrevendo. Não, nunca fui aquele perfil de dizer assim, estou escrevendo só para mim. Eu queria mesmo que as pessoas lessem. Aí eu pensei assim, então é a oportunidade de eu escrever. Só que o quê? Não sabia nada. Então, um dia eu estava assistindo o jornal, eu tenho muita mania de assistir noticiário. Minhas ideias, as maiores, surgem em noticiário. E aí eu estava assistindo o noticiário passou uma reportagem sobre um rapaz que testemunhou algo e foi perseguido, e ele teve que entrar para a proteção de testemunha, e a reportagem parou ali. Então, eu não consegui dormir, porque eu ficava pensando, e agora, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com a vida dele depois dali? Então, aí eu fiquei pensando, e se fosse uma menina? E o que ia acontecer com a vida dela depois que ela entrasse nessa produção de testemunha? Então, eu não consegui mais dormir. Então, eu peguei a agenda e saí pontuando a história inteira. E aí, na mesma noite, eu pontuei tudo. Saí pontuando tudo. E aí, no dia seguinte, eu já escolhi o nome dela, já escolhi um avatar. Foi tudo muito rápido, foi me arrebatando, assim. E como eu sempre gostei muito, muito de ler, então tinha essa facilidade. Como eu gostava muito de ler, então as coisas já eram meio encaminhadas na minha cabeça, assim, o que seria um meio, um início, um fim, o que seria um primeiro beijo, um primeiro encontro. Então eu já tinha essa noção de ser leitora. Então, meio que no instinto, eu comecei a colocar a história para fora e ela foi saindo e foi ficando muito grande, que se transformou em 2 livros. E dentro de, em média, de 4 meses, eu escrevi os 2 livros. E aí foi. E aí eu comecei a publicar no Wattpad. Eu coloquei, assim, uma meta. Não tinha nem ideia do que era meta, mas aí eu disse assim, vou colocar uma coisa bem grande. Se tiver 5.000 leituras, é sinal de que tá legal, dá para ir em frente. E aí, com poucos dias que eu tinha colocado, ele já tinha chegado a 20.000 leituras. E aí eu fiquei muito feliz, e aí fui só organizar, procurar. Como era tudo muito do instinto, e tanto é que, assim, hoje eu pego o livro 5 anos depois e leio, eu não tenho, juro que eu não tenho vontade de mudar nada. Eu sei que ele poderia melhorar muito, mas eu não tenho vontade, porque eu sinto assim, foi muito coração, foi muito instinto, foi muito minha verdade ali, então eu não tenho vontade de mudar por isso. E aí eu saí, depois fui pesquisar, tentar tomar algum cursinho online, ver como estruturar, fui só tentar melhorar a partir daí, mas eu já sabia que eu tinha aquela chama de escrever no meu peito e eu não podia mais parar. Interessante. Ruth, falando nessa questão de verdade, os seus livros, eu li o seu primeiro romance, Uma Jogada do Amor, é um livro muito, digamos, como você diz aqui em um ator, né? Um livro meio erótico. E tal, as pessoas que leem não implicam contigo, tipo, escreve desta forma, essas coisas todas. Então, o que acontece? Eu sempre fui muito amante dos romances, e eu penso a história no casal, no todo, né? Então, quando penso no casal, no todo, a gente entende que um casal, ele tem um relacionamento, né? Então, naturalmente, eu acho que faz parte da história, tem um pouco, sim, de cenas quentes, tem um pouco de coisas eróticas, mas eu acho que eu não pego tão pesado assim, não, porque, como você já disse, eu escrevo o New Adulto. O New Adulto, ele compreende muito a faixa do jovem adulto, né? Que seria dos 19 aos 25 anos, meio que as primeiras decisões, a entrada na universidade, escolha de carreira, aquelas divergências com pais, saindo mesmo da adolescência, entrando na vida adulta. Então, eu escrevo muito nessa linha, então eu acho que não é tão pesado, apesar de que tem cenas, assim, quentes. Eu costumo dizer que eu recomendaria a partir de 16 anos, apesar de que tem o pessoal que fica à vontade, às vezes até mais novo ler, mas eu acho que não pego tão pesado assim não, viu? Ótimo, ótimo, Ruth. No livro A Inesperada Paixão, o que podemos encontrar lá? Tá. A Inesperada Paixão eu considero assim o meu livro mais intenso e que exigiu muita pesquisa, porque assim é um romance, sim, mas eu quis trazer um pano de fundo, um assunto mais sério, onde viesse com uma leveza, viesse dentro do romance, mas que tocasse nas pessoas. Então,
O livro fala de bulimia e de anorexia, né? Fala muito, na verdade, o livro, a personagem principal é a Luna, que é uma menina que ela tem o corpo fora dos padrões para a dança, né? Porque ela sempre quis ser bailarina, ela fez balé desde pequena, a dança é tudo para ela, só que ela é um pouquinho acima do peso, dos padrões de uma bailarina. Mas ela insiste que isso não vai parar, é o que ela quer, ela vai seguir atrás. Só que tem um momento do livro que ela fala algo que é muito forte para mim, quando ela fala assim, que você só acreditar, isso é ótimo, mas fica um pouco difícil quando outra pessoa tem os seus sonhos nas mãos, porque ela acredita nela, ela dança super bem, ela acha que por estar um pouco acima do peso não pode parar ela, mas aí ela bate de frente com a sociedade. Então a gente vai ver discriminação de diretores, testes que ela vai fazer que não são fáceis. Então, assim, a aluna, ela começa sendo muito forte, acreditando muito nela, até o dia que ela descobre que outras pessoas também podem interferir nesse sonho dela, ela fraqueja, ela vai ter episódios de bulimia, mas também, da mesma forma, a aluna sai dessa. Eu tenho um pano de fundo muito importante, e eu pesquisei muito, foram horas e horas assistindo vídeos, documentários, lendo depoimento, vendo pessoas que passaram por situações semelhantes, o fundo do poço que foram, como saíram. Então, eu quis colocar o máximo de verdade na história, apesar de que também não coloquei tão pesada, nem detalhei tantas coisas, até por recomendação também, que não se deve detalhar muito, mas o assunto ficou ali, e é muito importante eu recebo depoimentos de pessoas que leu, que eu digo assim, meu Deus, valeu a pena ter sofrido para falar disso, porque, assim, eu me envolvo muito, eu sou muito emocional com os meus livros, então eu sofro junto com os personagens, eu às vezes escrevo capítulos que eu choro muito, e esse livro da Luna foi assim. Ele tem um nome inesperado, A Paixão, porque ela, na verdade, é a história do Javier Herrera, que ele é um astro do pop, é um cantor descolado, é aquele cantor assim, tipo um Justin Bieber, vamos dizer assim, uma pessoa bem pop aí do momento. E só que as pessoas veem o lado artista dele lá no palco, nas revistas, ninguém sabe como é ele no particular. E aí, em um teste para participar de um clipe dele, ele acaba conhecendo a Luna, e aí ele fica intrigado, porque ela não age como uma fã desesperada com ele, ela não leva ele assim, não olha a fama dela, trata ele como uma pessoa normal, e aí ele diz assim, que só por isso já quer ter ela por perto, e aí eles se tornam amigos, e aí o nome Inesperada Paixão é justamente por isso, porque primeiro vem a amizade cresce, ela vai passar por esse problema de bulimia, ele vai ajudar muito, sendo um amigo. Outra coisa que eu quero deixar muito claro no livro, eu procuro deixar, é que, assim, não foi o dinheiro do Javier que ajudou ela, não foi o melhor terapeuta, não, foi a amizade, foi ele estar do lado, foi ele dizer, a gente pode ir junto, você pode sair dessa, e, assim, você ter um amigo, ter alguém que te alerta, que está ali do teu lado. Então, ele fez muito esse papel, e, claro, aí dentro disso surgiu a paixão inesperada entre eles se apaixonaram, viveram uma linda história. E aí, assim, agora eu considero que foi um livro muito desafiante para mim, e quando eu concluí, fiquei muito, muito feliz, e mais ainda quando o pessoal me fala que um dia eu recebi um áudio de uma menina que era bailarina, e ela mandou um áudio para mim, e ela falou assim que chorou muito, e estava muito emocionada, porque tocou muito, ela viveu situações muito parecidas, e ela falou assim, você não tem ideia como são as pessoas, porque não trata-se só de você, às vezes você realmente quer dizer assim, eu enfrento, eu consigo, mas e se o outro lado? Se quem está lá do outro lado é quem pode te escolher ou não, quem pode, né? Então, assim, bater de frente com tudo isso não é tão fácil. E aí, eu fico muito feliz que eu consegui terminar esse livro e trazer esse recado em meio à história de amor do Javier e Luna. Apesar de que, para os amantes de romance, tem muita cena quente, tem muito amor, tem tudo isso do romance, mas também o assunto fica ali de pano no fundo o tempo todo. 2 perguntas, Ruth. Espero que você consiga reter aí.
Tá, tá. Pode ir me parando, que eu falo muito, eu converso com o que eu tô vendo. O romance é A Jogada do Amor. Percebeu? Eu não consegui escutar. Fala de novo. O primeiro romance é A Jogada do Amor. O primeiro, Uma Jogada do Amor. Uma Jogada do Amor. Depois, por muito tempo, vimos A Melhor Jogada do Amor. Ah, pronto. Olha, foi muito próximo. Essa seria a primeira pergunta. Por quê? Por que surgiu esse sequel de, né? A Melhor Jogada do Amor? Você achou que não era suficiente o que havia dito no livro Uma Jogada do Amor? Foi por isso que escreveu o segundo livro? Ou não seria melhor fazer uma edição do livro a priori, Uma Jogada do Amor? A segunda pergunta, eu queria saber qual é a sua técnica, porque você escreve romances muito volumosos em muito pouco tempo. Que técnica é que você usa, Ruth? Para escrever assim tão facilmente livros tão volumosos e com um muito, digamos que, condensado, são coisas, quer dizer, não é possível saltar páginas lendo o seu livro. Que coisa boa. E você escreve em pouco tempo. Eu queria saber que técnica que você usa. Você é mãe de 2 filhos, você tem esposa, que trabalha. Onde é que técnica que você usa? Se alguém estiver aí do outro lado, que também tenciona escrever, que venha aprender consigo, né, essas técnicas suas. Explique-nos aí, Ruth. Ah, tá bom. Vou começar pela segunda pergunta, tá? Eu sou muito ansiosa, elétrica, e, tipo, a história, ela surge para mim. Primeiro, ela surge assim como a primeira ideia, claro, o primeiro pensamento. E aí, a partir do momento que ela surge, aquele primeiro pensamento, eu penso na história. Tá, vou ensinar aqui um segredinho para me escrever rápido, como você fala, então pouco tempo, com tanta coisa para fazer. Surge aquela primeira ideia na minha cabeça, então eu não corro sempre e começo a escrever, não. Eu deixo essa ideia amadurecer na minha cabeça. Aí, como eu faço? Eu fico dias pensando nela, e aí fico, assim, um exemplo, só de exemplo, se eu pensar assim, o meu casal vai se conhecer em uma piscina, e aí se esse primeiro pensamento surgir, aí agora eu vou organizar os pensamentos. Primeiro, ainda na minha cabeça, sem escrever nada. Aí eu vou lá, eles vão se conhecer numa piscina, ela vai ter uma mãe assim, ou não vai ter a mãe. Aí eles vão frequentar, eu monto como se fosse um cenário de um filme, de uma série, assim. Eu escrevo meio que como se estivesse fazendo um filme, uma série, algo assim que as pessoas pudessem visualizar. Então eu penso, o núcleo da menina, vamos dizer, ela vai ter uma mãe, vai ter uma irmã, vai ter um pai, a mãe dela ou o pai vai ser bravo, a irmã dela vai ter algum tipo de problema, vai namorar outra pessoa, aí eu crio o núcleo, aí vamos criar o núcleo dele, aí eu vou criando tudo isso na minha cabeça, aí eu penso, primeiro capítulo, eles vão se encontrar, vai acontecer isso, segundo capítulo, meio que isso, terceiro, eu monto tudo, aí eu vou até o final. No final, o ápice vai ser um momento que ele vai correr no aeroporto, só uma ideia. Eu monto tudo. Então, se a ideia que surgiu, ela conseguiu, na minha cabeça, ter corpo para início, meio e fim, então é sinal de que é uma boa ideia e que daria realmente um livro, porque ideias pipocam a toda hora na nossa cabeça. Se a gente sentar e começar a escrever só porque surgiu uma ideia, você não amadureceu, então chega no meio do livro, vem bloqueio. Quando você escreveu um pouquinho, você já não sabe mais para onde ir, onde eu vou com essa história. Então, eu monto ela inteira na cabeça, aí depois que eu monto ela inteira na cabeça, aí eu pego a agenda e pontuo. Tipo, coloco o primeiro capítulo, faço os resuminhos do que vai acontecer. Primeiro capítulo, vai acontecer isso, isso. Segundo capítulo, vai acontecer isso, isso. Aí eu começo a fazer os pequenos resumos. Com isso tudo montado, aí eu vou lá, eu vejo como o personagem surgiu na minha cabeça, mais ou menos como ele surgiu. Penso em alguém dos famosos, da mídia, que teria alguma característica parecida, para que eu use como avatar. Porque esse avatar seria mais ou menos a personificação daquele personagem que só está lá na minha cabeça. Porque quando eu tenho mais ou menos um avatar dele,
ele me dá uma ideia de uma roupa, como ficaria uma roupa nele, porque aí eu vejo o personagem vestido, como ficaria o cabelo nele, porque eu vejo mais ou menos a pessoa. Então, eu decidi mais ou menos um avatar, quem vai ser para minha história. Eu monto, às vezes, um guarda-roupinha para ele. Então, eu pego imagens daquele ator, daquela atriz que eu escolhi de avatar, com vários tipos de roupa, roupa de noite, roupa de piscina, roupa de festa, aí vou pondo tudo numa pastinha no celular, porque eu vou tendo ideias de como montar aquele personagem. Aí, depois que eu fiz tudo isso, agora sim é a hora de sentar e começar a escrever. Então, assim, eu trabalho o dia inteiro, cuido de filho, faço isso, faço aquilo, mas no meu horário de sentar para escrever, eu não vou sentar no computador e olhar para a página em branco. Não posso me dar esse luxo. Então, toda vez que eu sento, eu já sei o que eu vou escrever. É aquele capítulo com aquele resumo, e às vezes eu vou lá pegar a roupinha que eu escolhi, pegar música, costumo escolher, uma música, tipo... Hoje eu vou escrever uma cena muito triste, eles vão, tipo, se separar. Só que eu tô muito bem, tô feliz da vida, hoje eu tô soltando fogos, então eu preciso entrar num clima triste para expressar melhor o que eles estão sentindo. Então eu já escolho músicas que vá provocando isso no meu coração, vá dando uma nostalgia, assim, uma mágoazinha, uma coisinha que me faça escrever. E aí eu vou escrevendo. Então, por isso eu consigo escrever mais rápido. Em média, eu levo 3 meses para escrever um livro. Esse último não, porque eu tive outras coisas que realmente me afastou da escrita. Foi algo particular. Mas, em média, eu escrevo entre 3 e 4 meses um livro por isso. Então, eu passei um tempinho montando a história toda, mas agora é só sentar e escrever. Então, toda noite, ou a noite que eu consiga sentar 3 horas na frente do computador, eu consigo escrever alguns capítulos. Aí, tipo, às vezes eu pego, como ontem mesmo você me falou, eu desligo o celular, porque as redes sociais me distraem. Então, tipo, eu desligo o celular por 24 horas. Então, eu me tranco a tarde inteira, ou então passo a madrugada inteira escrevendo, então eu consigo adiantar vários capítulos. Aí depois eu vou relendo, vou só arrumando e tudo. Então, é meio que a técnica que eu uso. Então, não caia quem gostaria de escrever, porque eu sei, quem tem vontade de escrever é porque tem muitas ideias. Então, sempre vai surgir muita ideia, mas você precisa, antes de sentar e, vou escrever, que maravilha, não. Você amadurece essa ideia. Você deixa uns dias. Você deixa ver se ela toma corpo, se ela tem cenário, se ela tem história. Se ela insistir em você, ela é muito grande, então ela dá, assim, um livro. Então, você senta e vai amadurecendo. Agora, se no primeiro estado você senta, o bloqueio vai vir, com certeza. Se você não sabe onde a história vai te levar, se você não sabe o final, eu costumo dizer, se eu visualizar o final do casal, eu sei a história para onde eu vou levar. Então, aí eu só sento e faço a história, e aí ela vai e surge rapidinho. Muito interessante. A minha outra pergunta? E a outra, por que 2 livros, né? Na verdade, pronto, isso. Esse casal, eles tinham muita história para contar, porque o primeiro livro que você leu, ele é muito voltado para o suspense, para o mistério. A Isadora tem um segredo, a Isadora se esconde. Então, por que ela se esconde? Qual é o segredo? Então, a história passa muito por aí. Sebastião ainda ele joga futebol, mas ainda é amador, ainda é na faculdade. Então, ele ainda não tem a repercussão nacional. Então, o que acontece? Eu faço uma promessa para os leitores que ele vai ler a história de um jogador de futebol, mas no primeiro livro eu pouco falo disso, porque o foco está na Isadora e no suspense de quem a persegue, o porquê. Então, é tipo assim, o primeiro livro é mostrando mais ou menos isso da vida deles. No segundo livro, eu preciso agora mostrar um pouco mais do futebol. Então, Sebastião vem para o futebol profissional, vem para o Rio de Janeiro, jogar em um time profissional. Aí a gente sabe que vem outras coisas do mundo. Então, assim, o primeiro e o segundo livro, eles não são iguais, são tudo diferente. Tem gente que costuma dizer assim, cara, você segurou em 2 livros várias coisas. Isso, não tem nada repetido. Ele vai para o futebol profissional, ela agora precisa reencontrar, volta alguém do passado dela que não estava no primeiro livro. Ela também precisa agora, ela vivia em uma caixa, ela vivia escondida, ela não tinha amigos. No segundo livro, ela agora precisa sair para o mundo. Então, ela precisa também conviver com outras pessoas, lidar com as coisas em volta do Sebastião. É como se fosse assim, eles vão ficando um pouquinho mais adultos diante dos nossos olhos. Então, o segundo livro vem para fazer isso. Então, não dava para, em um livro só, contar tudo, porque se em um livro só eu conto tudo, eu tiro o foco do mistério. Então, o primeiro livro, o foco é realmente o mistério. Termina o livro com o mistério sendo resolvido
e jogando outra situação que a gente só vai ver desenrolar no segundo livro. Então, o segundo livro vem realmente para fazer esse elo. E esse casal, Sebastião e Isadora, ele assim, é muito especial para mim. Ele tem mais de 1 milhão de leituras no Amazon. Ele tem, até quando eu contei, tinha mais de 1 milhão, não sei como está. Mesmo eu tendo lançado outros livros depois deles, eles sempre são os mais lidos. As pessoas, mesmo o livro físico também foi o que mais vendeu, as pessoas se apegam muito ao casal. Então, mesmo depois dos 2 livros, eu ainda fiz um conto de Natal para eles, um Natal que eles passaram junto, tipo, uns 2 anos depois do final do segundo livro, porque o pessoal me pedia muito. E ano passado, eu fiz um outro contozinho para eles, tipo, 10 anos depois na vida deles, como estaria agora eles, 10 anos depois. Então, eu trouxe um pouquinho deles 10 anos depois no livro, só que aí eu fiz uma maluquicezinha da minha cabeça, eu juntei 2 histórias minhas e fiz um crossover. Eu peguei Nas Cores do Amor, que é um outro livro meu que não tem nada a ver com Uma Jogada do Amor, e juntei com Uma Jogada do Amor. Juntei os personagens dos 2 livros e criei uma novela só, que foi o nome No Jogo do Amor, Vejo Cores em Você. Então, a parte No Jogo do Amor é referente a Isadora e Sebastião. Vejo Cores em Você é a Liz e o Dimitri, que são do Nas Cores do Amor. Então, eu juntei eles e fiz uma brincadeira ano passado, só para satisfazer as pessoas muito que sempre me pedem. O pessoal sempre me pede, como está Sebastião hoje? Como está Isadora hoje? Anos depois, como eles são? Com os filhos? Aí eu sempre tento parar para pensar um pouquinho. Acabou dando uma ideia, é como se tivesse... É como se quisesse na malha e juntar com Talacune. Sairia coisa muito... Queremos te ler lá em Moçambique. Como é? Já está se fazendo alguma coisa aí para os seus livros chegarem em Moçambique? Ai, meu Deus. Então, deixa eu dizer, tem o e-book através da Amazon, né? Pode ser lido em e-book, estão todos lá. Estão no Kindle Ilimitado, estão também o e-book à venda. E os livros físicos, eles são vendidos pelo site da editora Autografia. Não vendem para fora, acredito, por conta do frete, nessas coisas, só vendem aqui mesmo no Brasil. E eu costumo pegar, o que eu faço? Eu costumo pegar alguns livros com a editora, para que as pessoas comprem diretamente comigo, porque eu mesmo envio, porque eu gosto de enviar com a dedicatória, com uma cartinha, com a forma mais, assim, mais pessoal. Então, geralmente, eu estou sempre pegando algum livro com a editora, ficam comigo. Aí as pessoas podem estar em contato comigo pelo Facebook mesmo, ou message, né, pelo direct do Instagram, pode me chamar, e-mail, e falar que tem interesse, e aí eu estando com o livro em mãos, a gente acerta, pode ser feito um depósito, e aí eu envio via correio, vai com uma dedicatória, e aí a gente pode ficar conversando sobre o livro. Eu gosto muito disso. Não costumo ter sempre o livro em mãos, justamente porque eu pego pouco e sempre está saindo, não costumo pegar muito. Mas sempre que as pessoas me procuram e não pode comprar pela editora ou pelo site da editora, eu me proponho a fazer isso, porque a maior felicidade para mim é que ele viaje, que as histórias cheguem realmente nas pessoas. Muito bem. Está aí a Cristina Moita, que é uma poetisa portuguesa, a parabenizar a sua forma de criatividade, né? Ai, obrigada, que linda. A forma de escrever, ela admirou muito. Essa questão de ter que pegar a roupinha, eu também fiquei assim, nossa, é muito trabalho isso, né? Trabalhou, mas é mais rápido, viu? Não cria bloqueio, não tem bloqueio, não existe. Muito interessante, temos que aqui parabenizar você por isso. O que é bom é... imagina, obrigada. Né, em público, como se tem dito. Amigo, estava aqui a conversar com a Ruth Arnaldo, que é escritora brasileira, tem 4 romances físicos que podem ser encontrados no site da Amazon, assim como no site da editora Autografia, acho que é isso, Ruth. Isso. Outros que estão em forma... Ou diretamente comigo. Okay, que também podem ser encontrados na Amazon. Ruth, últimas considerações. Ai, já vou! Passou muito rápido. Ai, eu amo falar de livros, caramba, eu fico o dia inteiro. Até porque poderia ser em jeito de pedido a quem está aí a te ver, a te ouvir e quer e sonha escrever um romance. Qual é a dica que você dá? Pronto, vamos lá. Olha, a primeira dica que eu dou, leia muito. Leia muito. E leia
leia muito e leia o gênero que você quer escrever. E, assim, o gênero que... Primeiro, a gente tem que escrever primeiro para a gente. A primeira pessoa que tem que ficar feliz, que tem que gostar, que tem que se apaixonar, que tem que consumir somos nós mesmos. Então, assim, não adianta, tipo... eu adoro romances, adoro aventura, mas eu vou escrever um livro de terror, porque eu acho que terror vai vender, ou mais gente vai se interessar. Não vai ficar legal, não vai. Então, tipo assim, primeiro você tem que escolher algo que você gosta, você tem que ser o primeiro apaixonado pelo que você vai escrever. Aí, segunda coisa, você tem que ler muito. Por quê? Quando você lê muito, principalmente o gênero que você vai escrever, você vai ganhando familiaridade com as palavras. Então, quando as ideias surgirem na sua cabeça, você vai saber como passá-las para o papel. Porque o que acontece? Se eu penso assim, meu personagem bateu o carro. Só que a linguagem de se contar que ele... Estamos aí a enfrentar problemas técnicos. Acho que a Ruth está a enfrentar alguns sérios problemas. E eu vejo que tenho 2 amigos já online. Enfim, mas o essencial ficou e é isso. Sumiu de vez, sumiu. Pronto, ficamos por aqui, amigos. Infelizmente perdemos o contato com a Ruth. Foi um prazer estar aqui a trazer-vos mais uma pessoa. Ela já está aí. Deixa eu ver se adiciono para pelo menos se despedir. Oi, Ruth. Voltei. Deixa eu finalizar. Então, finalizando. Aí você pensa, né? Meu personagem bateu o carro. Só que se você for contar em um livro assim, o carro vinha, bateu, pá, você não consegue. Você precisa saber como outras pessoas falaram de uma batida de carro. É diferente, escrever é diferente do visual. Então, quando você lê bastante, você vai lendo bastante, você vai tendo aquela familiaridade. Quando for na hora de você escrever, você vai colocar para fora com muita facilidade. Tipo, a estrada estava derrapando, eu olhei ao lado, estava escuro, e como num flash... A madeira entrou pelo vidro. Você vai falar que o carro bateu numa árvore, mas você vai falar de uma forma que o leitor vai entrar ali na história, vai capturar diferente. E para você conseguir fazer isso, você precisa ler muito. Não adianta. Sem ler, você não vai expressar bem o que você está pensando. Você pode ter 1000 ideias, você pode pensar 1000 coisas, mas se você não for um bom leitor, você também não será um bom escritor. Tá? Então, a relação é essa para quem quer escrever. Escolhe o que você gosta mesmo de ler para escrever e leia muito. E a terceira coisa para quem pensa em escrever alguma coisa, disciplina. A palavra é disciplina. Por quê? A gente tem ideia? Tem. A gente quer escrever? Quer. A gente quer que as pessoas já estejam com o livro prontinho, lendo, devorando? Quer também. A gente quer receber elogio ou críticas? Quer também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O livro não se escreve sozinho. Então, ele precisa que você tenha disciplina. E onde fica essa disciplina? Você tem que saber se eu tenho poucas horas, essas horas têm que ser bem aproveitadas. Você tem que saber o que te atrapalha. Tipo, eu sei que o celular me atrapalha, porque eu sou ansiosa. Então, se chegar a mensagem, eu quero ver quem foi, o que foi aquilo que aconteceu ali. Então, o que acontece? Quando eu estou realmente imersa na escrita, eu costumo desligar o celular. Desligo, ou eu já cheguei ao ponto de pegar ele, enrolar em uma toalha e colocar no fundo de uma gaveta. Porque se eu ficasse vendo, mesmo ele desligado, eu vendo que ele estava lá, eu queria ir ver se alguém mandou alguma coisa para mim, o que aconteceu ali que eu não estava vendo. Então, você tem que eliminar as distrações. Se a tua distração é televisão, não importa, você tem que saber tirar. Então, a disciplina é fundamental. Então, você tem que ter muita consciência, assim, eu preciso terminar essa história, eu preciso sentar e escrever. Ela não se escreve sozinha, eu costumo dizer isso para mim, embora a minha amiga escrever, porque um livro não se escreve sozinho. E outra coisa, além da disciplina também,
você precisa não ser tão ansioso. Você precisa saber que lá na frente eles vão ficar juntos. Mas você tem que pensar assim, até eles ficarem juntos lá, muita água vai rolar. Então, vou ter calma e vamos por capítulos. Eu não escrevo para parar no meio. Tipo, hoje eu vou escrever aqui 2 páginas, amanhã eu continuo. Não, eu escrevo por capítulos. Então, eu monto o capítulo e sento para escrever. Aí, daqui 2 dias, 3, 4, eu consigo outro capítulo, eu sento lá e escrevo. Final de semana, eu consigo sentar e escrever 2 ou 3, eu faço. Então, assim, eu costumo escrever por capítulos, porque você vai fechando sua história, você não vai perdendo a essência do que ficou lá para o próximo. Então, é meio que isso. Essas dicas que eu estou dando é o que eu uso para mim mesmo. Escrevo o que eu gosto, como eu falo. Eu amo escrever no adulto, porque eu gosto muito do início da vida adulta, dessa questão da universidade, de escolher uma profissão, de os primeiros amores, o primeiro amor, aquela coisa eu gosto muito. Então, eu escrevo o que eu gosto, eu leio muito, muito mesmo. E eu acho que todo mundo, eu acho que a maioria sabe, quem não conhece, eu sou completamente apaixonada por Nicholas Sparks, ele é um autor que eu tenho uma admiração, assim, muito, leio tudo dele, sou apaixonada. E uma vez eu li uma entrevista que ele falava assim, que ele escreve 2 livros no ano, mas ele lê 120. Então, assim, você tem que ler muito para poder também ser um bom escritor. E a questão da disciplina e a questão de controlar a ansiedade para a escrita. Você precisa saber o final, mas você não tem que ter pressa para chegar nele. Tem que ir lá controlando, porque aí fica legal. A pessoa que está lendo, ela percebe que você foi amarrando tudo, que tá tudo ali certinho, né? E para fechar tudo, você precisa ter alguém que seja beta, alguém que leia no seu livro. Então, eu tenho um time, eu tenho algumas meninas, de 8 a 10 meninas que leem, elas leem por capítulos, então, a cada capítulo que eu escrevo, eu mando. Aí elas leem e opinam sobre o capítulo. Então, eu já vou corrigindo antes de escrever o próximo. Aí também tem essa questão, quando eu chego no final, já está quase pronto, só falta a questão da ortografia, né? Então, tipo, as betas, elas têm vários perfis. Ela tem aquela que é mais crítica, que eu já tenho medo quando eu recebo áudio, porque vem uns puxão de orelha. Eu tenho aquela que é boa para pegar furo. Pega mesmo, tipo, Ruth, como é que ela estava de meia aqui, ali na outra cena? Não, teve um dia que ela falou assim, Ruth, como é que você disse que faltou energia e depois ela tomou um banho quente? Não pode. Peraí, aí eu tenho que organizar isso aí, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu organizar, em algum momento eu tenho que dizer que essa energia retornou, que essa energia voltou para ela poder ter tomado esse banho quente. Então, assim, você tem que ter pessoas que leem betas, que eu chamo, porque, assim, uma que pega furo mesmo, que olha o furo, aquela bem chatinha que vai dizer assim, melhora essa frase, e tem que ter aquela bem apaixonada que gosta de tudo. Ai, que lindo, ficou perfeito, porque essa também te dá um ânimo. Tem que ter aquela que gosta, assim, de tudo que você escreve. Ai, como você escreve. Ai, eu amei isso. Ai, isso dá um corte. Eu tenho uma aqui, quando eu mando o capítulo para ela, ela devolve para mim todo riscado. Ai, esse aqui dá um corte perfeito. Ai, eu tô suspirando com esse. Eu amei esse. Esse aqui eu já tô vendo as pessoas marcando. Eu já tô vendo as pessoas... Porque quando eu tô escrevendo, eu não percebo isso. Então, ali eu estou escrevendo, estou descarregando, eu não percebo assim, isso aqui vai dar um corte. Então, geralmente, às vezes, são minhas betas que apontam isso. Isso vai dar um corte. Aí tem aquela que pega furo, tem aquela que me dá bronca, aí tem aquela que já me dá bastante elogio. Eu também tenho um beta novinha e tenho um beta bem mais velha, mais de 50, em torno de 18, porque aí eu vou percebendo todo o tipo de público que vai lendo, e aí eu vou ajustando os capítulos. E outra coisa também, às vezes ela questiona um capítulo. Isso aqui, teve, o que você quis dizer com isso aqui? Aí eu vou lá e devolvo um áudio. Não, eu quis dizer isso, e explico tudo. Aí ela fala, então você não disse bem, porque eu não entendi isso aí, não. Vamos organizar isso aí. Aí eu volto, reescrevo, organizo de novo, às vezes apago tudo. Às vezes não apago nada, apago só uma partinha. E aí vou organizando, e aí assim a gente vai fechando, amarrando tudo. Tanto que quando chega no final, ele já está praticamente pronto, né? Eu vou parar já, tá? Outra coisa que eu costumo fazer também, eu não me preocupo com erros gramaticais. Tá? Quando eu estou escrevendo, não me preocupo. Porque se eu for parar, se eu for chatinha com erro gramatical, eu me travo, não escrevo nada. Então, assim, quando eu estou escrevendo, vai sem acento, vai sem ponto. O Word deixa tudo vermelho. Às vezes eu costumo dizer assim, gente, se alguém pegar esse
aqui, diz, eu não estou entendendo nada, tá tudo vermelho, mas eu sei. Então, assim, vai sem ponto, vai sem vírgula, porque eu quero jogar para fora o que está ali fervilhando na minha cabeça. Então, vai tudo, vai, às vezes, com erro, com palavra. Então, depois, quando eu for revisar, organizar, aí eu venho corrigindo uma vírgula, um ponto, não sei o quê. E aí, por último, vai para algum profissional revisar, porque eu não sou muito boa com essas coisas. Eu sou muito, a minha mente é muito acelerada e eu não consigo escrever na velocidade que eu penso. Então, às vezes, sai tudo meio atropelado, mas aí depois eu mando para alguém para arrumar, porque se eu fosse chata com isso agora, o livro não sai. Porque se eu for parar, eu também não tenho muita aptidão para dominar o teclado, de usar todos os dedos. Eu uso meio Jorge Amado, tá? Jorge Amado usava uma máquina, né, de escrever, e era um dedo só, escreveu todos os livros dele. Não, eu uso mais do que um dedo, mas eu também sou muito devagar com a digitação. Só que eu penso muito rápido, então eu saio digitando tudo que está na minha cabeça, porque o que importa para mim é colocar para fora o sentimento, a ideia e a história. Depois, tudo isso aí se arruma. Tudo ajeita. Eu já tive amigas que diziam assim, ai, meu Deus, eu escrevo um parágrafo e volto, arrumando, colocando a vírgula, lendo de novo, lendo em voz alta, vendo se tem sentido. Eu digo, não faça isso. Não faça isso. Se você fizer, você logo põe um bloqueio. Você logo diz, que horror, nem escrever eu sei. Não consigo nem dominar nem o português aqui, vou fazer o quê? Então, assim, você não pode pensar isso. Você tem que usar mesmo sua história, sua criatividade, sua verdade, porque seu personagem precisa contar a história dele, ele precisa contar a verdade dele. Eu encaro eles muito como pessoas que estão ali no meu ouvido, dizendo, eu preciso contar a minha história, Ruth, vamos lá. Então, eu conto a história deles. Depois, essa parte de correção, tudo mais, sempre tem alguém muito bacana que ajuda a gente com isso. Muito obrigado, Ruth. Eu que agradeço. O essencial, aprendemos muito aqui consigo. Foram dicas muito valiosas. Espero que das próximas vezes aceite o nosso convite para falarmos mais e mais. Eu adoraria. Estava restrito. Mas, da próxima vez vamos reservar 1 hora para você, tá? Que maravilha, será um prazer. Desculpem se atropelei demais, porque eu falo muito rápido, falo pelos cotovelos. Mas eu sei que tinha lá 2 pessoas que estavam muito atentas, ainda consigo ver, e as outras já vão ver isto tudo quando estiver lá no Facebook. Estará lá gravado e pronto. Que delícia, tá bom, viu? Eu agradeço, foi um prazer, maravilha mesmo. Prazer, porque eu adoro você é meu mano, Arnaldo também. Yeah. Né? Acabou dizendo esse segredo aí, hein? Entreguei. A de Arnaldo, Pronto, maninha, foi um prazer. Beijo, igualmente. Adorei, gente.